A potenciação de racionais é a mesma coisa que a potenciação de naturais, e de inteiros, né? A única diferença é que a base da potência é um número racional. Nós sabemos que números racionais são frações, são decimais, são porcentagens. É interessante lembrar que em alguns casos, como por exemplo, quando o expoente é zero, sempre que o expoente é zero, o resultado ou a potência vai dar 1. Por exemplo, menos 0,1 elevado a zero, o resultado é 1. Se eu tivesse 3/4 elevado a zero, o resultado também seria 1. Agora, atenção, relembre aí que a base não pode ser zero. Então, 0 elevado a zero não dá 1. 0 elevado a zero não faz sentido aqui no nosso estudo. E ainda, quando o expoente é 1, o resultado é a própria base. Por exemplo, menos 0,1 elevado a 1 dá a própria base, quer dizer, dá menos 0,1. Se eu tiver 3/4 elevado a 1, o resultado é a própria base, quer dizer, vai ser 3/4. E se o expoente for negativo? Quando o expoente é negativo, você lembra que a gente vai girar a base. Por exemplo, se eu tiver 3/4 elevado a menos 1, eu vou girar esse 3/4, vai virar 4/3, e esse expoente menos 1 vai virar mais 1. Então, 3/4 elevado a menos 1 é 4/3 elevado a mais 1. Ainda, se eu tivesse, por exemplo, 4/5 elevado a menos 2, ia ficar, gira aí 4/5, vai ficar 5/4 e troca o sinal do expoente, vai ficar mais 2. Então, 4/5 elevado a menos 2 é 5/4 elevado a mais 2. Você lembra que as potências têm algumas propriedades. O produto de potência de mesma base, em que você repetia a base ou conservava a base e somava os expoentes. Por exemplo, 3/4 ao quadrado vezes 3/4 ao cubo. A base que se repete aí é 3/4, né? Então vou escrevê-la de novo, 3/4. Os expoentes são 2 e 3. Como está multiplicando as potências, né? Eu já repeti a base, eu vou somar os expoentes. 2 mais 3, 5. Então, nosso resultado aí é 3/4 elevado a 5. Já na divisão de potência de mesma base, você lembra que eu mantenho a base que está aí se repetindo e subtraio os expoentes. De novo, vamos pegar nosso 3/4 elevado a 2, dividido por 3/4 elevado a 3. Como a base que se repete é 3/4, eu vou escrevê-la ali de novo, 3/4. E os expoentes são 2 e 3, eu vou subtraí-los nessa ordem. O 2 apareceu primeiro, o 3 apareceu depois, então eu vou fazer 2 menos 3. E eu terei então 3/4 elevado a menos 1. Outra propriedade que você deve lembrar é a de potência de potência. Quando eu tenho uma potência elevado a um expoente. Por exemplo, vamos usar de novo o nosso 3/4. Se eu tiver 3/4 elevado ao quadrado e toda essa potência elevada ao cubo, o que eu vou fazer? Eu vou reescrever a base, que é 3/4, e vou fazer vezes ali no expoente, vou multiplicar os expoentes. Então, terei 2 vezes 3, 6. Então, eu tenho 3/4 elevado a 6. Você deve lembrar também que nós podemos ter tanto o produto de duas potências de bases diferentes, mas mesmo expoente, quanto também uma divisão entre duas potências de bases diferentes e de mesmo expoente. Se for uma multiplicação, a gente pode multiplicar todas as bases se o expoente é o mesmo, tá? Isso só vale quando o expoente é o mesmo. Eu multiplico todas as bases e só depois elevo ao expoente. Por exemplo, 1 sobre 2 ao quadrado vezes 2 sobre 3 também ao quadrado. Como ambas as potências estão com o expoente 2, vou fazer o seguinte, vou multiplicar logo o 1 sobre 2 pelo 2 sobre 3 e encontro aí 2 sobre 6 e agora é que eu elevo ao quadrado. Então, 2 sobre 6 elevado ao quadrado, eu sei que vai dar aí 4 sobre 36. E aí eu posso fazer as simplificações que forem necessárias. Isso também vale para divisão, tá? Então, se eu tiver uma divisão
de potências que têm bases diferentes, mas mesmo expoente, posso fazer a mesma coisa. Primeiro eu efetuo a divisão entre as bases e só depois eu aplico o expoente. Todas as propriedades de potência que a gente acabou de relembrar servem também quando o expoente é um número negativo. Hoje nós conversamos sobre potenciação de racionais. Nós relembramos também a questão do expoente zero, do expoente 1, do expoente negativo e também das propriedades de potências e vimos que elas podem ser aplicadas facilmente mesmo quando as bases são fracionárias ou são decimais. A gente se vê na próxima aula.